Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou missionário Geraldo Trindade. Você já ouviu ou já leu na Bíblia sobre a parábola que Jesus contou sobre o credor incompassivo? É uma parábola que Jesus contou no intuito de transmitir uma lição prática e que tem a ver com a salvação. Gostaria que você lesse comigo ou meditasse na leitura que vou fazer aqui em Mateus, capítulo 18, versos 23 até o 35. Vai ser pequeno esse vídeo, não vai ser longo. Eu quero apenas ler aqui e você vai entender essa parábola facilmente. O Espírito Santo vai fazer você entender. É muito importante, tem a ver com a salvação. Veja bem, a parábola do credor incompassivo, Mateus 18, verso 23. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu senhor, o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Jesus deixou a sua palavra para nós prosseguir pregando e ensinando. E neste momento eu estou transmitindo para você aquilo que Jesus deixou registrado. A palavra dele que está sendo passada para você nesse momento. Esta parábola é muito clara, nem precisa de muita explicação. O rei tinha um servo que tomou emprestado. Resumidamente, no final, ele não teve condições de pagar sua dívida no prazo devido, e segundo o costume da época, ele deveria
ser vendido com a sua família como escravos para que a dívida fosse paga. Mas ele se humilhou, ele ajoelhou ali nos pés do rei, pediu compaixão, ele pediu para o rei dar mais prazo, ser generoso, ter misericórdia, e ele ia pagar. O rei, então, movido de íntima compaixão, o rei se colocou no lugar dele, porque compaixão é isto, se colocar no lugar do sofredor, e perdoou a dívida. Porém, aquele servo, ele foi embora e ele encontrou alguém que lhe devia muito menos do que ele devia ao rei. E a mesma súplica que ele fez ao rei, o seu companheiro fez a ele: me dê tempo, seja generoso, eu vou te pagar, me dê mais prazo. Mas ele não quis. Ao invés dele perdoar, assim como o rei perdoou, ele aplicou a pena devida. Ele não teve misericórdia. E com um detalhe: a dívida que o seu companheiro lhe devia era muito menos do que a que ele devia ao rei. Então ele deveria pensar o seguinte: eu acabei de ser perdoado de uma grande dívida, então eu vou perdoar também o meu companheiro. Mas ele não quis, ele aplicou a pena, ele não perdoou. E alguém viu a cena, foi lá e contou para o rei o que havia ocorrido. Então o rei mandou chamar essa pessoa e aplicou a pena que ele merecia. Ele já tinha sido perdoado da dívida, mas porque ele não perdoou o próximo, ele perdeu o perdão que havia recebido e ele pagou ele cumpriu a pena que ele não precisava cumprir. Jesus terminou essa parábola dizendo: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Jesus disse aqui que nós já fomos perdoados por Deus quando aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Quando nós nos arrependemos, já fomos perdoados. Mas neste caminho, nessa trajetória de vida, se nós não perdoarmos a quem nos ofende, nós perdemos o perdão de Deus. Ele falou disso quando ele ensinou o Pai Nosso em Mateus 6, no verso 14 e 15, ele disse assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas ofensas. Se, porém, não perdoardes, vosso Pai também não perdoará a vós. Conferindo o contexto, nós podemos conferir que nós já fomos perdoados quando aceitamos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, quando arrependemos dos nossos pecados, quando nos humilhamos diante do Senhor. Porém, quando nós nos recusamos a liberar o perdão, nós perdemos o perdão de Deus. E tem um detalhe nessa parábola, eu já disse, que a dívida que aquele homem devia ao rei era muito maior do que a dívida que seu companheiro lhe devia. Ou seja, a nossa dívida, as nossas falhas, as nossas ofensas diante de Deus,
é muito maior, são muito maiores do que as ofensas que alguém faz a mim. Então, se eu me recusar a perdoar quem me ofende, eu estou me considerando melhor do que o próprio Deus. Porque se Deus me perdoou, por que eu não posso perdoar? Para finalizar minha palavra, eu quero deixar Colossenses, capítulo 3, versos 12 e 13, que diz assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Você tem queixa contra alguém? Você tem motivos? Aqui está falando. Se alguém tem queixa contra o outro, perdoa do mesmo jeito que Cristo te perdoou. Jesus te perdoou e te aceitou. Você deve perdoar e aceitar a pessoa. Se for uma pessoa muito problemática, você vai fugir da aparência do mal, mas você vai demonstrar amor para com essa pessoa. Jesus nos perdoou e nos aceita em seu reino. Nos trata com amor e é dessa forma que nós temos que perdoar. Se você quer perdoar e não tem força, peça a Jesus. Ele vai te dar força para você perdoar. Eu vi um vídeo em que o pastor orava por uma mulher que tinha os dedos colados. Não era curada porque ela não perdoava. Quando ela perdoou, o milagre aconteceu e ela foi curada. Ela soltou ali as mãos, os dedos ali que eram colados. A Bíblia diz em Marcos 11 que quando nós estivermos orando, temos que perdoar. Marcos 11, verso 25, 26. Porque se a gente não perdoa, Deus não ouve a nossa oração e Ele não responde nem a oração de outra pessoa que ora por a gente. Ah, mas fulano me ofendeu muito. Se não houvesse a ofensa, não haveria a necessidade de perdão. Todo cristão recebe no seu coração a natureza de Deus. E a natureza de Deus é uma natureza perdoadora. Gálatas 5, verso 17 a 24, diz que há uma luta da natureza de Deus contra a natureza pecaminosa nossa. E quando você alimenta a sua vida espiritual na oração, na leitura bíblica, no jejum, a sua parte espiritual prevalece sobre a parte pecadora e você é capaz de perdoar, você é capaz de abrir a mão de coisas para abençoar seu próximo, porque você vive em amor. Então, que Deus te abençoe. Fica aí esta simples mensagem, mas que o que interessa é o conteúdo da mensagem. Você entendeu o que Jesus falou, a mensagem dele, a parábola do credor incompassivo, e que nós possamos aplicar na nossa vida o conteúdo desse ensinamento. Que Deus te abençoe. Se você desejar uma mensagem mais completa sobre o assunto, procura aí no meu canal de vídeo no YouTube, Missionário Trindade. Você vai encontrar umas 2 ou 3 mensagens falando sobre o perdão.
que eu preguei na igreja, uma mensagem de mais ou menos 40 minutos, que você vai estar mais esclarecido sobre este assunto do perdão. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus.